Bom dia, graça e paz. Privilégio a gente poder mais uma vez nos reunir para adorar o nosso Deus, cantar que a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Eu estava com medo de ser aquela outra música que fala que tem que pisar numa tropa e saltar a muralha. Né? Já estava preocupado com os joelhos aí, pessoal, para pular a muralha no frio. Mas é uma alegria a gente poder cantar músicas infantis mesmo no nosso culto, lembrando, né, da nossa graça diante de Deus, de ensinar as crianças, de promover elas no momento de louvor. Isso é muito bom. Muito bem, nós estamos caminhando com Deus aí agora no novo momento da palavra, a partir do último domingo, né? Nós começamos a ver aí o Evangelho de João. Então você que não teve domingo passado, você pode ir lá no YouTube da igreja, tem o culto, tem a mensagem lá gravada para você entender um pouco do pano de fundo, do que é o Evangelho de João. E hoje nós vamos continuar. Então, semana passada a gente leu o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Hoje eu quero convidar vocês para a gente ler então a partir do verso 4. Então você pode abrir sua Bíblia, quem trouxe sua Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar no boletim que está aí. Tem o texto em inglês e em português. E nós vamos ler então João capítulo 1, Evangelho de São João capítulo 1, do verso 4 até o verso 18. A palavra do nosso Deus diz assim: Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Já João, dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela palavra, reconhecemos que é um texto tão profundo, que fala sobre o nosso Senhor Jesus, na sua totalidade, vindo a esta terra como um Deus encarnado no meio de nós. Na nossa finitude, na falta do nosso conhecimento, na falta da nossa sabedoria, muitas vezes nós temos dificuldade, ó Deus, diante de textos tão profundos, e nós precisamos do Senhor. Precisamos do Teu Espírito para abrir a nossa mente, os nossos olhos, e para trazer fé ao nosso coração. Então, nesta manhã, eu oro por mim, pelos meus irmãos aqui, por todos aqueles que um dia forem assistir ou ver esta mensagem, que o Teu Espírito traga ao nosso coração a verdade da Tua palavra.
É o que nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vale a pena recapitular uma coisa que eu disse no domingo passado. A especialidade de João. João escreve um evangelho que ele tem uma diferença perspectiva dos demais. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas olham para Jesus de uma condição, uma perspectiva mais humana, João revela Jesus de uma perspectiva mais divina. Isso não quer dizer que em Mateus, Marcos e Lucas Jesus não seja apresentado como Deus. Ele o é, em vários momentos. Mas cada um dos outros evangelhos tem uma necessidade maior. Marcos mostra Jesus mais ágil. Ele começa já no batismo de João, batizando Jesus. Lucas quer dar uma figura mais humana para Cristo e mostrar quem ele é, desde a sua descendência até Adão. Mateus quer escrever para os judeus especificamente. E Mateus quer mostrar para os judeus que Jesus é o Messias prometido. Então, cada um deles tem um enfoque. E João, desde o início, o enfoque dele é o seguinte: olha, vocês precisam saber que esse Cristo que chegou até vocês, o Messias prometido, é o próprio Deus. É Deus entre nós, cumprindo-se a promessa que o Senhor fez lá em Isaías. Eis que eu estarei convosco. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus convosco. Ele queria pontuar que Deus estava dizendo da promessa dele feita lá no tabernáculo. Quando Deus criou o tabernáculo, disse: eu vou estar entre vocês, mas chegará um tempo que eu estarei de fato no meio de vocês. Não mais para a figura do tabernáculo, mas eu estarei aí. Então Deus Todo-Poderoso se torna humano, pisa esta terra, vive como homem, mas enquanto ele vive como homem, ele não deixa de ser Deus. E essa é a nossa luta espiritual e a nossa luta cognitiva para compreender Jesus Cristo. Então nós definimos Jesus teologicamente dizendo que Jesus é o único ser 200%. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Tá bom? Por que a gente diz isso? Porque Jesus não é uma mescla. Ele é mais ou menos humano, ele é mais ou menos Deus. Então fizeram uma mescla lá, pegou 50% da divindade, 50% da humanidade, formou alguém. Não. Jesus é totalmente homem, como Paulo escreve, dizendo que ele é o segundo Adão. E ele é totalmente Deus, porque ele não deixou de ser Deus quando ele encarnou. Okay? Essa semana uma amiga minha ligou para mim, mandou uma mensagem para mim, ela é do Peru, uma peruana, né? E ela disse assim, que estava com uma confusão teológica na igreja dela. Ela disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. O meu pastor aqui, eu estou indo numa igreja americana, o meu pastor aqui disse que Deus morreu na cruz. E a gente está brigando com ele, dizendo que Deus não pode morrer. E agora, como é que a gente faz? Eu estou numa igreja que diz que Deus está morto. Eu falei: não, você está numa igreja que o pastor está ensinando para você uma difícil doutrina das Escrituras, que Jesus Cristo não deixou de ser Deus quando estava na cruz. Então, se ele encarnou sendo Deus, se ele viveu como Deus, como é que na cruz ele não era Deus? Então a gente tem uma perspectiva da morte de que Deus não pode morrer. É claro que Deus não pode morrer, mas naquele momento da separação do corpo humano para a divindade plena de Cristo, estava ali o próprio Deus. E eu disse para ela: o seu pastor está ensinando certo. Há uma heresia que diz que Jesus descobriu que era Deus com 30 anos de idade, no batismo. Depois ele viveu 3 anos entendendo que era Deus, porque o Senhor tinha apoderado-se dele. E na cruz, Deus deixou ele, porque disse: por que tu me abandonaste? E quem morreu na cruz foi só o Jesus humano. O Jesus Deus tinha ido embora. Sabe o que é isso? É mais ou menos uma possessão. Deus veio, usou alguém que ele queria, e depois ele saiu, e aquele alguém que ele queria morreu, e ele abandonou na cruz. Isso é uma heresia. Jesus Cristo nasceu Deus, viveu como Deus, morreu como Deus, ressuscitou como Deus. Ele nunca deixou de ser Deus em nenhum momento. E João vai escrever isso para nós. Porque se nós acreditarmos um pouco menos do que isso, a gente não entendeu quem é Jesus Cristo. Então, vamos aqui nos versos 1, 2 e 3 da semana passada. Um Deus criador
que estava com Deus, era Deus, e nós não podemos então entender Jesus menor que isso. Jesus não é um Deus menor, como dizem os testemunhos de Jeová. Jesus não é um mero coadjuvante. Jesus não é apenas um profeta, como dizem os muçulmanos. Jesus não é um espírito evoluído, como dizem os budistas e os espíritas. Jesus Cristo é Deus e Ele é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus uno, que coexiste em 3 pessoas, indivisíveis, inseparáveis, mas com ações diferentes. É assim que a doutrina cristã ensina. Então João está escrevendo para dizer para você, não acredite que Jesus é menos do que o próprio Deus encarnado. Porque se você não entender que Ele é Deus, você não vai compreender Jesus, como Ele veio se apresentar. Então hoje, a gente vai continuar essa revelação do Deus Criador, no versículo 1, 2 e 3, para esse Deus que agora vai encarnar. Como é que é essa situação? De um Deus que sai da sua glória e vem estar entre nós. Paulo tenta explicar isso lá em Filipenses capítulo 2. Ele sendo Deus, não cogitou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de um homem, como um homem viveu como servo morreu, como morte escolheu a morte pior entre os homens, que é a morte da cruz. Paulo faz uma escada para dizer para nós do que Jesus abriu mão para estar aqui conosco. Mas em tudo isso, diminuindo-se, não deixou a sua divindade. E aqui João vai lembrar para nós. Ele faz esse capítulo 1 como um prólogo de um livro. E aí ele vai dizer para nós, olha, depois em todo o Evangelho eu vou mostrar para vocês que ele é Deus. É por isso que em João há milagres que só está em João. É por isso que em João existem conversas, discursos de Jesus que só está em João. Porque ele fez um recorte para que a gente pudesse ter certeza, tá bom? E lembre-se, João está escrevendo para um momento em que a igreja está tendo uma heresia. Eu falei essa semana passada. Existiam os gnósticos que diziam o seguinte, aquilo que é espiritual, bom, perfeito, não pode se ligar àquilo que é ruim, que é material. Então Deus juntar-se com a carne é impossível. Então os gnósticos ensinavam, se Jesus é Deus, ele não existiu em carne. Ele foi um espírito que perambulou entre nós. Mais à frente nós vamos ver João refutar essa passagem quando ele diz, ele esteve entre nós, viveu entre nós, as nossas mãos o tocaram. Ele diz, eu toquei. Ele era carne. Ninguém pode dizer que Jesus veio aqui como um espírito evoluído, passou nessa terra, fez coisas extraordinárias e foi embora daqui. Ninguém pode dizer isso. Porque os testemunhas, os discípulos dizem, ele viveu entre nós vimos ele ter fome, nós vimos ele ter sede, nós vimos ele ter sono, dormir no barco, nós apalpamos ele, nós vimos os furos nas suas mãos, Tomé tocou, porque não queria crer sem antes ver os furos. Nós entendemos que ele encarnou e viveu entre nós. Então, para exemplificar a encarnação de Jesus, João usa outro momento da criação. Você já leu o capítulo 1 de Gênesis? Capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Olha que interessante, porque João aqui vai pegar dois momentos dessa situação de Gênesis 1, verso 1, 2 e 3. Ele vai pegar a ideia das trevas, porque Deus diz, havia trevas sobre a face do abismo. E ele vai pegar o último momento em que Deus disse, haja luz e houve luz. Qual foi a primeira ação de Deus Criador? Ele enviou luz sobre algo que havia treva. Se você for para o hebraico, essa palavra treva é tohu vavorhu. Bonito, né? Se você falasse, não sabia nenhuma palavra em hebraico, pastor. Aprendeu todas agora. Tohu vavorhu. Sabe o que significa? A ideia não é trevas. Para nós foi traduzido como trevas. Mas a tradução melhor seria um caos absoluto. Uma desorganização. Ou um quarto de um adolescente. Foi mal essa aí dos adolescentes.
Era um caos. Era uma coisa que você não tinha ordem. Era uma coisa que você não conseguia saber onde começava e onde terminava. Era aquela bagunça total. Era um torru vavorru. E para você começar a arrumar alguma coisa que você não sabe para onde começa, o que você faz? Acende a luz. Haja luz. Agora há clareza. Agora a gente pode enxergar. Então a luz foi o primeiro ato da criação. João pega isso e diz que agora o mundo, no momento da encarnação, estava precisando de novo de luz. Então quando Jesus veio, o mundo estava torru vavorru. O mundo estava um caos. Mas não era agora um caos da criação. O mundo agora estava um caos, ou melhor, não era um caos sem criação. O mundo agora estava um caos, porque o homem está mergulhado nos delitos e pecados. Porque toda uma geração, e gerações passadas, viveram num mundo onde só havia o mal, onde as pessoas não estavam perto de Deus. Deus acende de novo uma luz. E essa luz, como canta Roberto Carlos, só pode ser... Mas, gente, vocês conhecem o Roberto Carlos, pelo amor de Deus. Vocês não conhecem o hino do Roberto Carlos? Essa luz, é claro que é Jesus. Ah, que isso, porque ele... Vou mandar no grupo depois. Roberto Carlos tem uma música que ele canta, essa luz só podia ser Jesus, né? Só pode ser Jesus. E nós vamos ver que realmente é isso que João fala. A luz que veio ao mundo é Cristo. Porque o mundo estava em caos e precisava ser colocado em ordem. Quem colocou ordem na criação? Deus. Quem vai colocar ordem no problema do mundo de novo? Deus. Para isso ele veio e ele habitou entre nós. Então eu quero falar com vocês hoje sobre Jesus, o Deus unigênito que trouxe a luz ao mundo. E a primeira coisa que a luz faz quando chega ao mundo é que a luz ilumina e dissipa as trevas. Quando a gente chega à noite em casa, qual é a primeira coisa que a gente faz? Você não está enxergando nada, você vai com a mão no interruptor para que haja luz. Porque a luz faz o quê? Ela dissipa as trevas. Então a luz, pode mudar para nós, por favor? A luz ilumina e dissipa as trevas. Assim como no início da criação, a luz trouxe condição para organizar, agora João afirma que Jesus é a luz que ilumina o mundo em meio às trevas. Enquanto na criação as trevas eram de fato só a condição de organização para a criação, agora as trevas é por causa de um mundo caído no pecado. Mateus, em seu evangelho, fala desse aspecto da encarnação de Jesus. Ele lembra que era uma promessa de Deus por meio do profeta Isaías. Olha o que ele diz lá em Mateus 4, 13 a 16. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulão e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulão e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então veja, Isaías está apontando geograficamente para um momento da história, um lugar. Ele diz, vai ser lá, vai ser na terra de Zebulão e Naftali, vai ser ali na Galiléia dos gentios. E foi ali que Jesus Cristo foi morar. Foi ali que ele foi começar o seu primeiro momento do ministério. Por que Jesus foi ali? Porque só ali estava precisando de luz? Será que era um problema da prefeitura que não tinha luz nas ruas de Zebulão e Naftali? Não. É porque Jesus estava no momento da sua encarnação, onde ele era a luz, onde ele estava. Então, o profeta diz, é ali que vai começar um pavio, uma luz que vai iluminar todos os lugares, mas eles precisam começar em algum lugar. E foi ali que Jesus começou a trazer luz ao mundo. E é interessante porque o texto diz assim, sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Aqui ele traz a ideia para nós.
O que é um problema do ser humano hoje em viver sem Cristo? É porque ele vive na sombra da morte, ele vive na expectativa da morte. E essa morte que Deus fala aqui não é a morte natural que todo mundo vai passar. Ele vai dizer aqui de uma morte superior, é uma morte espiritual, é uma tragédia humana. É quando o pecado assume uma forma e ela traz assim um grande poder. E é onde o mundo se torna um pouco mais pecaminoso. A história do mundo, irmãos, pode nos mostrar períodos de trevas que eram mais notáveis. Se você vai estudar a história, você vai ver que em algum momento da história, um momento de treva tinha mais força. Estava mais nítido. Por exemplo, podemos nos lembrar do ambiente tenebroso na época de Noé. Olha o que Deus diz da época de Noé em Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Olha a expressão como Deus descreve a geração de Noé. O Senhor viu que o desígnio mal, que o mal tinha se multiplicado, a maldade nas pessoas havia se multiplicado. Então você já viu pessoa mais ou menos mal? Aqui você está vendo uma geração extremamente má. E não só isso. Ele diz uma coisa interessante, olha. Todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Algum momento depois, Paulo vai escrever em Romanos, ele diz: não há quem busque o bem. Continuamente mal. O pecado aflorou, uma geração foi conquistada e as trevas assombrou a população. Não havia bem. Todo o tempo as pessoas estavam na maldade. Podemos lembrar do ambiente tenebroso de Sodoma e Gomorra. Olha o que Deus escreve sobre Sodoma e Gomorra antes de destruir. Um momento, né? Chegou lá na casa de Ló, 2 anjos, para ver como é que estava a situação de Sodoma e Gomorra, e Ló colocou os 2 anjos para dentro. Olha o que o povo fez. Mas antes que eles se deitassem, os que estavam na casa ali de Ló, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. É interessante ele colocar isso. Tanto jovens como idosos. Ou seja, mais de uma geração juntas. Porque às vezes os jovens fazem besteira e os velhos falam o que para ele? Faz isso, moleque, está errado. Ó, não anda por esse caminho, que você está fazendo aquilo que não deve. Ó, você não tem maturidade, mas isso vai dar ruim. Aqui, os jovens e os velhos estavam juntos. Por quê? Olha o que diz o texto. Sim, todo o povo de todos os lados. E eles chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui fora, para que abusemos deles. Todos os homens, de todas as gerações, da cidade de Sodoma e Gomorra, estavam pervertidos ao ponto de se interessarem por 2 homens diferentes que surgiram naquela cidade. E tudo que eles queriam com ele era ter o prazer sexual. Essa é a descrição de Sodoma. Podemos lembrar do ambiente tenebroso onde os imperadores romanos disseminaram todo tipo de torpeza e crueldade com pessoas menos favorecidas. Você talvez já tenha estudado a história de Calígula, o imperador cruel romano. Já estudou? Sabe quem é Calígula? Imagina viver sob o domínio de um império que dominava a maior parte do mundo, tendo um imperador colocando as suas práticas pecaminosas, abusivas, sobre todo o povo.
Podemos lembrar de um ambiente tenebroso, como na Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas tinham a intenção de dizimar as castas impuras da face da terra. Se você já assistiu algum filme dessa época, você sabe mais ou menos o que é isso. Aonde as trevas se juntam, um ambiente floresce. E ali precisa do quê? De luz. Jesus veio porque as trevas precisavam ser dissipadas. As trevas continuam por aí, mas graças a Deus, Cristo também. Aonde ele chega, as trevas são dissipadas, pois essa é a marca divina do ministério de Cristo. Talvez aonde você cresceu havia muitas trevas em volta. Talvez a sua vida como uma pessoa vivendo no meio de uma sociedade, ou talvez a sua família fosse uma família tenebrosa. E aí, de repente, Cristo encontrou a sua história. Há várias e várias pessoas que nós podemos conversar com elas e ver que no momento em que elas foram tiradas de onde elas estavam, é porque as trevas ali estavam quase sufocando a sua vida. Jesus continua neste mundo, agora por meio da igreja, por meio dos seus discípulos, dissipando trevas. Foi para isso que ele encarnou, foi para isso que ele veio, e é esse o ministério que ele continua fazendo entre nós. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês: a luz foi anunciada por um profeta escolhido por Deus. O autor começa a dizer no versículo 6 ao 9 que apareceu um João. Aqui é um João falando do outro, viu? Não confunda os Joões. O João que escreve é o João evangelista. E o João que ele agora está citando é o João Batista. Certo? Primo de Jesus, último profeta do Antigo Testamento, que veio para anunciar. Ao mencionar então a encarnação, não podia deixar de falar quem era o arauto. Quando um rei ia entrar no lugar, ele mandava um arauto na frente. E esse arauto era um homem que dizia: o rei está vindo, o rei está chegando. Aí sabe o que o povo fazia? Se preparava. Há uma bagunça na rua, pinta a rua, passa a tinta, escolhe as bagunças aí, libera todo mundo, o rei está chegando. Dá uma embelezada na loja aí, porque o rei vai passar aqui, não pode ver essa coisa feia. Tira a pichação do menino ali. Arruma tudo, porque o rei está chegando. O texto diz para nós que João Batista era aquele que veio para endireitar as veredas, para asfaltar o caminho, porque Jesus está chegando, o grande rei, o Senhor dos senhores. Então o seu arauto era João Batista. É interessante, irmãos, que João Batista e a sua história são citadas nos 4 evangelhos. Marcos fala de João Batista, Mateus fala de João Batista, Lucas fala de João Batista, e João agora vai falar de João Batista. Por quê? Porque era importante dizer que João Batista era aquele que apontava. Jesus não veio do nada, mas Deus disse que iria mandar um profeta antes, então está se cumprindo as escrituras. Alguém que ia dizer, ele está vindo. A pregação temática de João Batista era muito boa. João Batista tinha um tema só. Eu fico me preocupando aqui quando vou fazer a pregação, arrumar o tema, entender o texto, ler, reler. O que esse texto está dizendo? Por que ele está aqui? Com quem que ele está conversando? Aonde que o texto começa? Aonde o texto termina? A gente fica horas debruçado na Bíblia, lendo, vendo se tem alguma palavra importante. Isso é a construção de uma pregação. João Batista saía e dizia assim: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. Semana que vem, pregação de João Batista: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. No outro domingo, o que o João Batista vai pregar? Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. Então João Batista tinha uma só mensagem: dizer o rei e o seu reino está chegando. Quando confrontavam João Batista, ele dizia: eu não sou o Messias, eu só estou preparando o caminho para ele passar. João veio batizar com água como símbolo de arrependimento,
Mas ele sabia que Jesus traria outro batismo. Aqui em João ele diz: eu vos batizo com água, mas vem aquele após mim que vos batizará com o Espírito Santo. Mateus vai além. Mateus quer falar do juízo. E aí Mateus vai dizer: eu batizo vocês com água. Mateus escrevendo sobre João Batista, né? A pregação de João Batista. Mas vem aquele após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo são aqueles que o Senhor vai acolher no seu reino. E com fogo é aqueles que serão queimados no inferno. Tem igreja pentecostal aí que o irmão fica orando: manda fogo, Senhor, manda fogo. Quando eu estou do lado, eu falo: sabe, manda ali, aqui não. O Senhor Jesus vai trazer o seu Espírito. É um batismo diferente. Não era João a luz, mas ele sabia onde as pessoas podiam encontrar a luz. João é um retrato da igreja. Assim como ele pregava, hoje nós, a igreja de Cristo, prega. Nós dizemos: olha, eu não sou a luz do mundo. Eu sou só uma luzinha, porque eu fui impactado com a luz. Ele é a luz do mundo. É triste quando as pessoas vão na igreja e elas interpretam isso errado. É triste quando as pessoas vão na igreja e endeusam um líder religioso. É triste quando as pessoas vão na igreja e cegamente acompanham aquele líder sem pensar no que ele está falando. Isso é horrível e acontece demasiadamente. Os Estados Unidos, infelizmente, tem algumas histórias tristes sobre isso, sobre líderes que levaram, inclusive, pessoas ao suicídio em massa, porque foram atrás do líder. Lá no Brasil, a gente vê isso. Algumas pessoas que ficam andando atrás de líderes que você vê notoriamente que eles estão enganando aquelas pessoas. O último agora parece que foi o tal João de Deus, que não de Deus não tinha nada, né? As pessoas seguem cegamente. Nós não devemos seguir cegamente aqueles que apontam para a luz. Nós devemos seguir a luz. Eu sempre digo nas igrejas, sempre quando eu fui pastor, por onde eu pastoreei, e reafirmo aqui: analise o que eu digo. E se um dia eu disser alguma coisa que não é bíblica, brigue comigo. Não me escute. Faça diferente. Porque no dia que eu deixar de ser bíblico, eu deixo de ser importante para a vida daqueles que seguem a Jesus comigo. Em todo lugar é assim. Se você está numa igreja, se você vai numa igreja, e aquela igreja deixa de dizer a respeito da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus deixa de ir à igreja. Procure outro. Não siga líderes. João diz: não siga. Eu não sou a luz. Eu sei aonde ela está. Eu aponto para ela. Jesus Cristo é a luz. A igreja faz a mesma coisa. Por que a gente vem aqui? Por causa do pastor Edilson? Não. Porque o Márcio é legal e fica aqui apresentando bem o culto? Não. Porque a Mina e a Letícia cantam bem e aqui a gente gosta de ouvir elas cantar? Não. Ah, porque tem salinha aqui para as nossas crianças? Não. Vem aqui porque esta igreja aponta para Jesus. Se é isso que você tem visto nessa igreja, continue aqui. Não saia daqui. Porque a igreja está apontando para Jesus. No dia que a igreja disser: o pastor Edilson é insubstituível, ele é o melhor, esquece. No dia que dizer que o Márcio é o cara, esquece. Mas enquanto esta igreja estiver unida dizendo para vocês: olhe para a luz. Jesus Cristo. Nós anunciamos a luz que estava neste mundo e que tornará outra vez. E quando isso acontecer, toda a treva será finalmente dissipada. Continua: a luz tornou os homens a luz tornou possível os homens se tornarem filhos de Deus. Versículo 10 a 13. O propósito da luz era fazer com que os homens agora iluminados pudessem ter a visão correta para encontrar o Senhor. Quando você está no escuro, andando no escuro, já brincou de cabra? É cabra cega? É cabra ou é cobra? Eu nunca sei. Cabra. Tá bom, então eu vou andando mais. Diz que é cabra cega. Então, já brincou de cabra cega? O que é? Você vê nos olhos lá e todo mundo fica assim: vai para a esquerda, vai para a direita, agora, não sei o quê. E você fica ali louco, sem saber o que você está fazendo.
O mundo estava assim, com pessoas que não sabiam para onde iam. Paulo, quando vai pregar lá em Atenas, ele diz, olha, os seus profetas dizem que existe Deus e que tateando a gente pode encontrar. A ideia é de quem não conhece, eu vou por aqui, eu vou tateando, eu vou pôr a mão nesse, põe a mão naquele, será que é por aqui? Eu estou sem visão. Então Jesus disse, eu estou indo aí e eu vou iluminar. João, o evangelista, diz que todos que foram iluminados e aceitaram a Cristo, esses e se tornaram filhos de Deus. Ao ver a luz do mundo, toda cegueira é retirada. No entanto, muitas pessoas não querem a luz. Os compatriotas de Jesus, em sua maioria, não quiseram a luz. O texto diz, ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. Certa vez ele estava indo evangelizar em algum lugar e uma mulher, sírio-fenícia, que não era judia, pediu um milagre para Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Que para nós parece rude. Quando a gente lê aquele texto, eu li aquele texto a primeira vez e disse, nossa, Jesus é mal educado. Jesus é mal educado. Porque a mulher foi pedir para ele e disse, que eu tenho com você? Deixa eu ir para os que são da fé. Eu quero falar para aqueles que são os judeus. Você é sírio-fenícia. E a mulher, implorando, disse, Senhor, até os cães comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Olha como essa mulher se colocou. Ela usou, inclusive, uma palavra para fazer um trocadilho, que o judeu chamava os gentios de cães. E ela se pôs nessa posição. E ela disse, Senhor, os cães comem. Do que sobra. Jesus olhou para aquela mulher e disse, eu não vi fé assim em Israel. Vai. Seu problema está resolvido. Você ganhou sua migalha. Mas João aqui afirma novamente, Jesus veio para os seus. Deus tinha uma aliança com Israel. Deus queria fazer com que Israel fosse o lugar do rei prometido. Que Israel pudesse pregar, que Jesus fosse notado. Mas não foi isso que aconteceu. Quando tiveram a oportunidade de escolher entre a luz e as trevas, entre Jesus e Barrabás, eles escolheram Barrabás. E não os julguem. Provavelmente muitos de nós lá sem a luz iluminando os nossos olhos, escolheríamos Barrabás. Mais à frente, no capítulo 3 aqui de João, ele vai escrever assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você conhece alguém que ama mais as trevas do que a luz? Eu conheço. Eu posso citar nas minhas mãos, nos meus pés, mais de umas vezes. Quantas pessoas eu conheço que amam mais as trevas do que a luz? Contudo, muitos amaram a luz, tiveram seus olhos desvendados. Veja Pedro, na pesca maravilhosa, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, afasta de mim, eu sou um grande pecador. A luz iluminou Pedro. Ele viu quem era Jesus e ele viu quem era ele. É isso que acontece quando a gente vê a luz. A gente tem noção de quem é Cristo e a gente tem noção de quem a gente é. A gente ama mais a Jesus, a gente odeia mais a gente. E não é ruim se odiar por causa do pecado. Não é ruim. Paulo diz assim que ele fica feliz quando os cristãos estão tristes. E essa tristeza é segundo Deus, porque a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento. Pedro estava triste com ele. Estava feliz por ver Jesus, estava triste por ver os seus pecados. Jesus disse para ele, Pedro, não tem problema, eu vou resolver isso. Você vai se tornar pescador de homens. Vem comigo. Não fica longe de mim, não. O ensinamento de Jesus para nós, irmãos, é quando a gente vê a luz, ande para ela, fique mais perto dela, se achegue mais a ela. Então, se você viu Cristo, fique com Ele, ande com Ele, esteja mais perto dEle. Porque quanto mais Cristo iluminar a sua vida,
mais você vai ver quem Ele é. Quantos de vocês viram, né, que se deleitaram na luz? Quando foi que você viu a luz e todas as trevas se dissiparam dos seus olhos? Lembra do apóstolo Paulo? Ele encontrou Jesus no caminho de Emaús, ele ficou cego. Ele viu a luz e fisicamente aquela luz embranqueceu os seus olhos, ele ficou cego. Mas ele cego via mais do que quando ele estava vendo. Porque embora ele não estivesse vendo fisicamente, espiritualmente ele viu quem era Jesus. A cegueira espiritual dele foi embora. Quem você já viu passar por este milagre? Martinho Lutero viu a luz quando estava lendo Romanos, capítulo 1. Está escrito: o justo viverá por sua fé. Martinho Lutero tinha crises. Ele ficava apavorado, tinha medo da morte. Diz a história dele que um dia ele estava andando no bosque, começou uma tempestade do nada, os raios começaram a cair, árvores começaram a cair do lado dele, e ele apavorado, ele era um religioso, ele era um monge, ele se deitou no chão e ele chorou. Ele disse: Deus, eu não posso morrer, sim, o que vai ser de mim se eu morrer? E quando ele leu Romanos capítulo 1, ele disse: o justo viverá por sua fé. Ele viu Jesus, a luz entrou e as suas trevas se dissiparam. Quando foi que você viu a luz? Você lembra? Eu lembro. Eu vi num culto, numa igreja pequenininha lá na minha cidade, em Jacareí. Foi lá que um dia, ouvindo uma mensagem, eu vi a luz. Cristo iluminou meus olhos. As trevas que existiam em mim se foram. Você já viu a luz? Todos quanto viram e receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Se a luz de Cristo entrou em você, você se tornou nova criatura. E você é filho de Deus. E as suas trevas foram dissipadas para todo sempre. Glória a Deus por isso. Por fim, a luz manifestou o Deus invisível. No versículo 14 ao 18, João diz que a luz trouxe aos homens a possibilidade de ver Deus, que não se podia ver. Agora os homens têm acesso a Deus e podem enxergar, ver Deus claramente. Paulo, escrevendo sobre Moisés, ele diz lá: olha, quando Moisés desceu do encontro que teve com Deus lá para pegar os 10 mandamentos, ele teve que colocar um véu no rosto, porque sua glória era tanta que as pessoas não podiam olhar para o rosto dele. Então ele colocava um véu e ficava por ali para as pessoas poderem chegar perto dele. Aí Paulo usa isso e ele diz assim: escuta, aquele véu que Moisés colocou até hoje, está na frente de vocês, vocês não conseguem ver a glória de Deus. A lei trouxe para vocês um véu e vocês não conseguem ver a glória de Deus. Essa era a mensagem de Paulo para os judeus, seus conterrâneos. Mas o próprio apóstolo Paulo tenta nos ajudar a entender como é que agora, por meio de Cristo, a gente pode ver a Deus. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 15 ao 17, Paulo escreve assim, falando de Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. E nele, em Jesus, tudo subsiste. Sabe por que nós estamos aqui numa boa hoje? Olhando que o sol agora mudou, ele está indo para um outro lado, porque ele está anunciando o fim do inverno e a chegada da primavera. Sabe por que você pode olhar lá? Eu olhei lá no meu quintal, minha roseira estava seca, velho. Vinha o gelo, queimava ela.
Ontem a Letícia falou, amor, olha aqui os brotinhos. Eles estão chegando. Sabe por que tudo isso acontece? O texto diz para mim e para você que tudo isso acontece em Jesus. Nele. Se esse texto não nos convence o que João está querendo escrever, nada mais pode nos convencer. De que Jesus Cristo é Deus. E só nele é possível ver toda a plenitude e graça de Deus. Você não vai ver isso na vida de nenhum líder religioso. Você não vai ver isso na vida do apóstolo Paulo. Você não vai ver isso na vida da Maria, mãe de Jesus. Você não vai ver isso na vida de Maomé. Você não vai ver isso na vida do Buda. Você não vai ver isso na vida do Krishna ou qualquer um outro líder religioso que leva pessoas e milhares de pessoas atrás deles. Você não vai ver isso em ninguém. Mas você sempre vai ver em Cristo, porque Ele é a imagem de Deus invisível. A luz veio para que você possa ver Deus da maneira como Deus é. A luz veio para que você não possa mais ser enganado. A luz veio para que as trevas da sua vida sejam dissipadas. O Deus Todo-Poderoso encarnou, andou entre nós, e a sua luz mudou este mundo e continua mudando. Se você ainda não se encontrou com Jesus, a luz que veio a este mundo, ore hoje. Peça a Ele que Ele se aproxime. E eu tenho certeza que as suas trevas serão dissipadas. Porque Ele veio iluminar todo homem. Todo homem. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por Cristo ser a luz do mundo. E nós recebemos da luz quando encontramos Jesus. E hoje o Senhor deu a nós a tarefa que é apontar para a luz maior. O Senhor é a luz. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor nos ajude a fazer isso. Oro por aqueles que ainda não encontraram a luz, que nesta manhã reconheçam que o Senhor pode dissipar as trevas das suas vidas. Oramos para que esta luz que é Cristo, através da igreja, ilumine onde nós estivermos, para que outras pessoas vejam o Senhor como deve ser visto. Nos abençoa, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.